Ok, ok. Então, agora, oficialmente, fazer a saudação a todos, em pequeno número ainda, né? Vamos torcer para que agora, nos próximos minutos, o pessoal vá chegando, vá ingressando na sala. Quero, de pronto, fazer um apelo, um pedido muito forte para que, assim como Douglas, Márcio e a Flávia estão com a câmera aberta, que eu também possa ver todos. Então, gostaria que abrissem as câmeras, quero fazer esse pedido, não hoje, mas quero fazer este apelo para o semestre. Para o semestre. Nós vamos estar aqui interagindo todas as segundas-feiras, vamos estar conversando, estudando, e nada melhor do que podermos, né? Temos essa dificuldade do distanciamento, mas ela pode, sim, ser reduzida na medida que, pelo menos, né, pudermos nos ver. Obrigado, Cláudio, por atender ao meu apelo. E como eu dizia, é importante. Obrigado, Luana. Sabe, Luana, que no final, no outro semestre eu incomodava vocês, mas neste semestre eu vou ser mais incisivo ainda. Eu quero, assim, fazer esse pedido, assim, porque é importante para nós. E aí entra esta questão que a gente tanto fala, né, da empatia. Coloquem-se no lugar de quem fala. Coloquem-se no lugar, ou lembrem-se de momentos em que vocês estão numa reunião falando, estão conduzindo um trabalho, e todo mundo fecha a câmera, todo mundo fecha os microfones, e tu fala para o nada. Dá a sensação de que tu fala para o nada. Então, assim, eu vejo, eu sinto a reação. Isso eu sempre digo. Nós, na sala de aula, os professores na sala de aula, eles percebem pela postura, pela manifestação corporal, pelo olhar. A gente percebe quando a mensagem tá chegando e quando tu está começando a perder a turma. Estas questões no ambiente físico, elas são muito importantes para o professor. Tá? Porque, às vezes, tu está discursando, tu está apresentando uma teoria, tu está... Né? Mas tu não está conseguindo transmitir da forma adequada, levando a mensagem da maneira certa, as palavras, enfim, alguma coisa. Ou porque a turma já está cansada, já está precisando fazer um intervalo, alguma coisa assim. Mas tu está naquele ambiente e tu vai percebendo as reações, vai enxergando e tal, tu vai tendo esse feedback. Tá? E aqui, imagina, as câmeras fechadas, não tem. Ao passo que, quando eu enxergo vocês, este já é um ponto. Né? E o segundo ponto é que me parece que nós temos uma capacidade, uma possibilidade de interatividade mais forte quando nos vemos, quando nos enxergamos. Né? Fica mais cômodo quando eu estou com o microfone fechado, câmera fechada, e a possibilidade de distração, de perder o foco na aula é maior do que nós estarmos aqui. Então, nesse sentido, eu vou ser mais... né, vou usar, como eu disse, eu vou apelar, vou fazer um apelo muito forte assim, para que vocês estejam comigo sempre que possível. Chegou o Israel agora também. Sempre que possível, se organizem para que a gente tenha as câmeras abertas. Câmeras abertas. Agora chegou o Wesley também, e eu gostaria, então, de que Israel, Wesley, a Tanise, que não se manifestou ainda, o Maurício e a Maria do Socorro, assim que possível, abrissem as câmeras. Temos, claro, o recurso do chat, ou do chat, como preferirem, mas também vou pedir para que as manifestações se deem aqui também, né? Aqui também. Claro que pode fazer registros no chat, e às vezes até é importante para não interromper, né? Seja a fala do professor, ou seja a fala de um colega e tal,
faz o registro ali, depois se retoma no momento certo. Mas vamos também, né, participar aqui verbalmente sempre que se sentirem à vontade. Né? O Márcio tem a intérprete Flávia, que não sei se sempre vai ser a Flávia, parece que são 2 intérpretes, né, Flávia? Mas, enfim, sempre o Márcio vai estar com um dos dois, uma das 2 intérpretes. E o Márcio, né, sinaliza, faz um sinal quando tiver alguma... Ou a Flávia mesmo pode me chamar ali também pelo microfone, mas é só fazer um sinal que a gente vai poder abrir o espaço para as manifestações. Ok? Muito bem. Então, assim, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu recuperar aqui. Douglas, que disciplina que tu fez comigo? Eu não lembro, mas eu sei que já... Foi presencial, né? Foi no começo. A gente começou presencial e aí teve que cortar no meio. Era dos livros, a gente tinha que fazer um seminário dos livros. Princípios de gestão. Princípios de gestão. Que a Luana fez agora. Tá. Tá, princípios de gestão. Isso. A Maria, o Márcio, o Márcio, que disciplina que o Márcio... Eu acho que foi princípios de gestão junto comigo também. Foi também naquele período? Eu acho que foi. Eu acho que foi princípios de gestão também. Wesley, eu acho que já fez 2 disciplinas comigo. Wesley, dá um oi aí, se manifesta. Abre a tua câmera. No semestre passado, tu abria a câmera, Wesley. O que aconteceu hoje que tu tá escondidinho aí? Aí. Qual foi? Tu já fez no mínimo 2 comigo, certo, Wesley? Não estou te ouvindo. Deixa eu ver se está fechado o microfone. Está fechado o microfone. Não, mas não estou te ouvindo. Mas o Wesley... deixa eu ver se tu botou alguma coisa no chat aqui. Foram pelo menos. 3? É possível. É possível. Eu lembro que no semestre passado, que foi planejamento de negócios, né, nós já tínhamos outras disciplinas. Maria do Socorro também, pelo menos 2 eu acho que já tem comigo. Israel, estamos tendo o primeiro contato agora, é isso, Israel? Oi, é isso aí mesmo. Curso de administração, presencial, Campus Canoas, conta um pouquinho aí para nós. Na verdade, eu sou do curso de PP. Tá. E daí tava na grade lá para fazer. Eu já vinha postergando porque tu dava marketing digital, ou fundamentos de marketing para PP, alguma coisa assim. E daí, bom, apareceu na grade lá, eu peguei. Eu já tô no... Na prática, eu tô no 7º semestre. Na teoria, for somando as cadeiras ali, eu devo estar... Não chega no 7º, deve estar pelo 5º, mais ou menos. Pulou algumas. Não, na verdade eu procrastinei, eu fiz poucas cadeiras por semestre, então... Em termos práticos, eu tô no curso desde 2018-2. Entendi. Tá. E tá seguindo, mas tá seguindo o semestre, então, as cadeiras do semestre, na verdade, não tá pulando. Sim. Não tô pulando. Muito bem. Tem mais alguém de PP aqui? O Cláudio, acho que é o primeiro semestre, né, Cláudio? Já tivemos alguma disciplina? Não, na verdade, o meu é o último semestre, professor. Eu faço marketing. Tu tá fazendo marketing. Isso, legal. Último semestre dele. Tá, beleza. Mas é a primeira disciplina também comigo, né? Primeira disciplina. Maria do Socorro, dá um oi aí. Consegue abrir professor, teu... tudo bem? Quanto Minha tempo? conexão tinha caído, tá? Por isso que eu saí, a internet caiu.
Tô insistindo aqui para abrirem a câmera. Assim que tu puder A abrir minha a câmera câmera. dando falha, professor, mas na próxima aula eu prometo que eu Tá vou. legal, tranquilo. Ah, Não, tranquilo. E, Maria, quantas disciplinas? Nós já fizemos pelo menos 2 disciplinas, né? Outras 2 2, né? disciplinas, isso. É. Eu não lembro quais, eu acho que foi essa de princípios de gestão também. Foi. E acho que a outra agora eu não lembro. Quem Foi lá mais no que eu não primeiro conversei semestre. aqui? O Israel, tu tá com tá com 2 abertas, né, Israel? Não tem problema, só porque tem uma Sim, eu entrei em uma com o celular para celular. poder ligar a câmera. Ah, legal. E o Maurício, tudo bem, Maurício? Me ouve, Maurício? Ó. Tanise, me ouve, Tanise? Maurício e Tanise não estão se manifestando pelo chat. Opa. Tanise, tu consegue se manifestar aí com o microfone ou está com alguma dificuldade técnica? Não consegue abrir a câmera? Oi, já estou abrindo. Ah, legal. Tanise. Mas para dar um oi, dizer qual é o curso e tal. Tá, Tanise, mas sempre, né, se puderes aí ver para as próximas aulas, tentar verificar essa possibilidade de participação seria importante. Coloca no chat, Tanise, enquanto tu está com essas dificuldades, coloca ali qual é o teu curso. Tanise, eu não lembro, porque às vezes eu tenho turmas de muitos alunos, mas pelo EAD e tal, então posso aqui cometer algum erro aí, dizer que não foi aluno, mas vocês sabem, né, as turmas do EAD têm 150 alunos, então nem sempre consigo gravar o nome de todos. Rodrigo, e aí, como é que está? Quanto tempo? Gestão comercial, é isso, Rodrigo? Isso aí. Gestão Último comercial, semestre. último semestre, e a disciplina que nós trabalhamos, eu estou tentando lembrar. Era Introdução à Gestão Comercial. Introdução à gestão comercial, isso aí, beleza. Muito bem. Quem não se apresentou ainda, acho que foi, então, Maurício. Maurício não se manifestou ainda, certo? Maurício, assim que puderes, gostaria que desse um alô. A Tanise está no primeiro semestre, legal. Então tá, seja bem-vinda, Tanise. E o Maurício, então, também. Temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por enquanto. Na turma temos 17 matriculados. Eu acho que vocês enxergam, né, o número de alunos que tem na turma, não sei se vocês conseguem ver. Tem outros 7 reservados, então devemos chegar aí a 24, 25 pelo menos, até a próxima semana. E vamos então trabalhar com a administração de marketing. Como eu falei agora há pouco, esse semestre eu gostaria assim que a gente tivesse essa possibilidade de ter uma dinâmica mais forte, mais intensa, né, nesse trabalho que se anuncia para todo o semestre novamente nesse formato, mas então se organizem para poder participar com câmera aberta, se manifestar e tal, porque eu não tenho dúvida que essa disciplina permite, né, e sugere assim muita participação e muita troca. Vamos falar de marketing, vamos falar de relação com o mercado, né? Desenvolvimento de estratégias e de ações que possam, de alguma forma, chamar a atenção do mercado, mais do que chamar a atenção do mercado, mostrar que realmente há um produto, há um serviço sendo oferecido ou à disposição desse mercado,
e sermos convidativos, né, em termos de colocação desse produto no mercado. Então, tem muito o que se discutir, e nesse sentido que eu quero, desde já, dizer que vai ser muito mais rico se nós tivermos essa possibilidade da troca, que não seja só um discurso, né, de uma pessoa aqui, e por isso essa minha insistência, assim, de que vocês estejam, né, conectados, atentos, envolvidos e participando a todo momento. Para aqueles que não me conhecem, então, rapidamente, eu sou um professor que está na UBRA há muito tempo. No campus de Canoas, eu estou desde 2010, desde 2009. Tive no campus de Gravataí antes disso, e antes do campus de Gravataí já tinha estado em Canoas também. Então, são muitos e muitos anos com essa ligação com a UBRA. Já também, em termos de docência, já tive atuação em outras instituições, mas a UBRA sempre eu concentrei a maior carga horária, o meu envolvimento maior sempre foi com a UBRA. E paralelamente a isto, sempre tive aí participação em outras empresas e tal. Atualmente eu sou diretor do Sindicato dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, do Simpro-RS, né, um sindicato forte, um sindicato de uma atuação muito forte. São mais de 20 mil professores associados ao Simpro-RS. Então, é uma categoria, né, que exige muito da direção do Simpro, tem um envolvimento muito grande. Imagina todas as universidades particulares, todas as escolas de educação infantil, de ensino médio do Rio Grande do Sul, né, são filiadas ao Simpro. E também, para aqueles que me conhecem, sabem que eu também faço parte da direção da ADUBRA, que é a Associação dos Docentes da UBRA. Então, nós temos uma associação dentro da universidade, e eu estou na associação já há 10 anos, desde 2010, 2011, quando teve uma eleição lá. A cada 3 anos tem uma nova eleição, e nestas últimas 3, 4 gestões eu integro essa diretoria também. Então, estou na direção da ADUBRA, estou na direção do sindicato, estou com uma carga horária relativamente alta na UBRA, né, e tenho, eventualmente, participações aí em algumas outras universidades. Tenho a minha formação em administração, especialização em marketing, especialização em gestão de pessoas, e tenho um mestrado em educação. Um mestrado em educação na linha dos estudos culturais. É isto. Ok? Feita a apresentação, vamos falar um pouquinho sobre a disciplina e a dinâmica, as expectativas, e quero, assim, que vocês também se manifestem. É importante para nós, professores, também ter essa manifestação de vocês com relação ao aproveitamento. Eu disse agora há pouco, não estavam todos ainda, comentei que eu tenho, né, um sentimento de que vencemos bem essa barreira de sair do presencial, termos que nos adaptar a essa nova realidade e tal, e vejo que conseguimos, né, conseguimos nos adaptar, e sob certos aspectos até termos algumas vantagens. Sob certos aspectos, não, mas sob certos aspectos, algumas vantagens. Não há dúvida, eu pelo menos penso assim, não há dúvida que em termos de tempo, vejam, eu estava numa live com a reitoria da UBRA até 8 minutos antes de entrar aqui na sala de aula. Isso não poderia acontecer se tivéssemos, né, numa situação presencial,
porque eu teria o deslocamento, enfim, né? Não teria condições de uma sala, de um evento, já iniciar em outro. Certamente teria perdido um bom tempo para me deslocar até o campus. Dependendo do horário, eu ia perder um bocado de tempo, dependendo de onde eu estaria vindo, um bocado de tempo. A gente sabe que BR-116, por exemplo, às 18 horas, é um problema. Então, imagina aqueles que vêm de Porto Alegre, aqueles que vêm de Esteio, aqueles que vêm de um pouquinho mais distante, e tem que vir a essa hora, 17h30, 18 e pouco. Quanto tempo leva? Isso é tempo que se perde. Isso é tempo que se perde. É tempo perdido. Tudo bem, posso daqui a pouco, né, como alternativa, botar um fonezinho lá e vir escutando um e-book, vou escutar um audiolivro, né, vou escutar um podcast de um tema que seja importante, para não perder completamente o tempo, mas não é a mesma coisa. Eu também não posso, né, ficar completamente desatento ao trânsito e tal. Então, sim. Custo. Isso tem custo, né? Então, vejam, nesse sentido, sim, a gente tem vantagens. Em termos de tempo, eu acho isso espetacular. Né? A possibilidade que nós temos, o que a gente ganha em termos de tempo. Nos tornamos mais produtivos. Eu, por exemplo, e pensemos todos nós, eu me tornei muito mais produtivo, porque eu participo de reuniões com escolas e com mantenedoras de instituições de ensino. Como dirigente do Simpro, eu posso participar de reuniões, 2, 3, 4 reuniões por dia, como já aconteceu e acontece por vezes. Quando que eu conseguiria ter uma reunião com a reitoria da Unicinos, no mesmo dia ter uma reunião com a reitoria da PUC, ou da UBRA, ou seja lá o que for. Não tem como, né? Tu vai agendar uma reunião dessas, presencial, e é o turno. E se foi à tarde, chegar lá e tal, né? E aqui, nós nos tornamos muito mais produtivos, pelo tempo do deslocamento. Isto é uma coisa, assim, que mudou radicalmente em termos de entrega, de possibilidade de tu realizar as coisas que não exigem a tua presença física e de tu realizar numa quantidade maior, sem comprometer a qualidade. Sem comprometer a qualidade, porque nós temos os recursos aqui, né, à nossa disposição. Quer dizer, fazer uma reunião de trabalho, nós todos estamos absolutamente adaptados e sendo muito produtivos. Então, sim, né, se nós pensarmos sobre esse aspecto, a gente tem ganhos. A gente tem que saber aproveitar isso, né? A gente, no início, talvez tenha tido algumas dificuldades e ainda, talvez, essas dificuldades, por vezes, surjam. Daqui a pouco, se acontece como aconteceu no sábado. No sábado aconteceu alguma coisa aqui na minha região, que caiu tudo. Fiquei sem internet, acho que, sei lá, umas 6 horas aproximadamente. Caiu tudo. Né? E aí entrei em contato com a operadora e tal, e eles só relatavam, olha, tem um problema massivo na sua região, estamos tentando resolver, e dentro de 24 horas temos a expectativa de retomar o sinal, etc. Felizmente não levou 24 horas, deu só 6 horas, mas estamos sujeitos, né? E aí são os riscos. Mas, quantas vezes também a gente está se deslocando para um lugar e, né, acontece um problema no trânsito e ficamos horas parados ali no trânsito. Então, são problemas que não dependem de nós. Então, é isso. Vamos fazer desse espaço, né, que não tem como ser diferente, vai ser assim. Então, vamos fazer deste espaço e aproveitar, né, estas vantagens que ele nos traz e tentar, de alguma forma, superar as eventuais desvantagens que ele possa trazer.
uma delas, que é o que eu tenho insistido e que vou continuar insistindo, que é esta coisa do visual, que para mim é importante, né? Ok? Presença. Presença. Esforcem-se para todas as segundas-feiras estarem aqui. É muito importante acompanharmos. Vocês sabem que essa nova estrutura que está desde o ano passado de ATC e TDE, esse formato, né, ele sugere uma participação semanal, constante, né? Não é uma estrutura de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, que vai despejar alguns conteúdos durante 2, 3, 4, 5 semanas e em determinado momento vai ter uma atividade avaliativa lá e depois mais 4, 5 semanas outra atividade. Nós temos as atividades avaliativas, mas nós temos o ATC e o TDE todas as noites. E o que é o ATC e o TDE? Lembram? ATC, aporte teórico de conteúdos. Primeira parte do nosso encontro. E TDE, trabalho discente efetivo. Então, um aporte teórico, vamos conversar um pouco sobre algum conteúdo dentro do nosso plano de ensino, né? E o plano de ensino já está à disposição de vocês, então vocês já podem ali saber exatamente o que vai ser trabalhado na noite e o que vai ser o TDE, o trabalho discente efetivo, que é um trabalho no sentido de reforçar, de consolidar, de aperfeiçoar, de ampliar aquilo que se trabalhou na primeira parte. Então, a primeira parte vai ser, assim, de discussão e tal, mas, claro, eu vou trazer conteúdos, vou apresentar alguma coisa. Nós temos um material de apoio no ambiente aula, que é um material importante para ser lido por vocês. Então, nós temos 6 temas que reúnem aqueles 6 temas, tema 1, 2, 3, no bloco de desenvolvimento 1, depois o 4, 5 e 6 no bloco de desenvolvimento 2, estes 6 temas são os temas principais da disciplina, mais ou menos no formato do EAD. Porque, na verdade, a disciplina, seja ela na EAD ou no presencial, ela tem que atender e cumprir os mesmos conteúdos. Então, ela traz ali 6 temas. E esses 6 temas nós vamos desenvolver, vamos estudar ao longo do semestre. E tem alguns arquivos complementares, né? São leituras complementares. Mas os 6 temas, estes, vocês precisam ler, claro que também tem que ler as leituras complementares, esses outros arquivos, mas a base é os 6 temas. Então, tem esses temas que nós vamos trabalhar, né? Por exemplo, o tema 1, nós vamos ter aí 3 aulas, 2, 3 aulas, depende muito de como, né, vai acontecendo aí a nossa dinâmica de aula. Nós vamos ter 2, 3 aulas que nós vamos trabalhar. Mas ao final desta parte de apresentação, de estudo de conteúdos, vai ter uma dinâmica. E eu penso seja eventualmente possível de se fazer em pequenos grupos, né, que a gente pode se organizar aqui, ou individual. Hoje, por exemplo, se vocês já entraram, claro, se estão aqui, entraram no ambiente aula, pegaram um link lá e tal, vocês sabem muito bem como é que funciona toda a dinâmica, vocês já devem ter visto que tem um TDE, Trabalho Discente Efetivo, para o dia 2 de agosto, que é, né, uma pequena provocação, assim, em termos de reflexão sobre o que seja o marketing, sobre o que seja o propósito de marketing, mas tentando nos colocar na prática, no dia a dia. Por isso eu peço exemplos. Tá, mas então me mostra aí uma ação de marketing bem-sucedida. E me mostra, então, a partir, né, dessa ideia, desse conceito, uma ação de marketing que não deu certo.
apresentem isso. Esse é o TDE para hoje, né? Introdutório, assim, para a gente começar a pensar em marketing. Estrutura avaliativa vocês conhecem, 1,5 AP1, 2,5 AP2, AS é uma prova, né? E AF, no caso, se for necessário, tiver uma média inferior a 7, ou mesmo tendo uma nota superior a 7, mas quer tentar melhorar, AF é a avaliação final, uma prova também. Tá? AS vale 6, 2,5 de AP2, 1,5 de AP1, soma 10 pontos. É isso, média 7 para aprovar. A AS pode não ser apenas um instrumento. Muitas vezes, em muitas disciplinas, é uma prova lá no finalzinho. Não lembro, Luana, eu acho que não fiz em princípios de gestão a prova valendo 6. Se não me engano, valia 4 a prova e teve mais um trabalhinho ali que valia 2, né? Do AS. Então, é possível que isso aconteça ainda. Antes da prova de AS, tenha mais alguma atividade, né? E aí depois 3 ou 4 pontos numa prova final de AS. Agora, AF não. AF você sabe que daí é uma prova e aí né, em avaliação final e tal, é só um instrumento. Tá? Então, falando ainda em avaliação, nós vamos ter atividades práticas, trabalhos, e o Rodrigo até vai lembrar, porque participou, não lembro se mais alguém participou, do teste cego, Rodrigo. Lembra do teste cego? Lembrei que... Lembro. Só não estou lembrando se foi Guaraná, o que vocês fizeram. Teve um produto. O nosso foi chocolate. Chocolate. O meu grupo foi chocolate. Isso. Então, assim, ó, nós tínhamos quando, né, dos encontros presenciais ainda, então antes de 2020, nós tínhamos dentro da disciplina de marketing e, eventualmente, algumas outras disciplinas que, né, permitiam esse tipo de estudo, nós realizávamos o teste cego. O teste cego integra esta disciplina, mas né, o teste cego não tem como a gente realizar. Então, vai ter uma pesquisa de mercado que vai ser... que vai representar a nota do AP2. É uma pesquisa né, que vocês vão ter que fazer uma pesquisa de campo e que passa perto daquela análise do teste cego. O teste cego, você sabe que é o estudo sobre a influência das marcas no comportamento de compra, no processo de decisão de compra. Então, o quanto determinado produto é escolhido por nós no ponto de venda em função da marca. Em função da marca. Primordialmente em função da marca. Voltei. Deu um corte aí, né? Não cortou? Pô, aqui sumiu tudo, você perdeu a conexão, está voltando. Então tá bom. Só para mim cortou, então. Mas vocês desapareceram para mim aqui. Bom, mas vamos lá. E aí é isso, né? Será que realmente nós escolhemos produtos por marca e podemos eventualmente estar comprando um produto que não seja o melhor, mas nós, por nem experimentarmos outras marcas, por sermos fiéis àquela marca, por acreditarmos que realmente, por tudo que se construiu na nossa mente, por acreditarmos que realmente aquela é a melhor marca, nós nem damos oportunidade a experimentar outros produtos e acabamos consumindo produtos, talvez às vezes até pagando mais por determinado produto, pagando mais.
e tendo à nossa disposição algum outro produto que nós teríamos uma experiência de consumo melhor, mas por alguma circunstância psicológica, né, que foi construída em nossa mente, entendemos que não, esse é o produto melhor. Então, esse é o propósito do experimento do teste cego, que nos remete a uma reflexão de estratégias de comunicação que fazem com que nós passemos a acreditar que determinada marca é superior. Então, são estratégias de comunicação e de convencimento. O quanto somos dominados por estas estratégias de comunicação? O quanto somos tomados por isso? Então, nós vamos estudar dos dois lados. Do lado do consumidor e do lado daquele que oferece. Que tipo de comunicação realmente atinge o consumidor e o que realmente impacta ou influencia mais os consumidores. A gente fazia, né, até 2019, experimentos com diferentes produtos alimentícios, né, que pudessem ser degustados, e o teste cego consiste em as pessoas provarem vários produtos de diferentes marcas, mas sem saber qual marca que está provando. E fazendo uma avaliação a cada produto. Então, o grupo do Rodrigo foi de chocolate. Então, tinha lá o chocolate Nestlé, tem que pegar o mesmo tipo, chocolate ao leite, por exemplo. O chocolate Nestlé, o Lacta, o Neubauer, o que mais? Garoto, enfim, Garoto. o Garoto, tinha mais marca, o Hershey's, enfim, aí, vai provar. Mas ele não sabe. Né? Então, ele não pode nem ter dependendo, né, tu corta pequenos pedaços e tal, e ele não tem esse contato visual que possa permitir a identificação do que ele está provando. E ele prova e dá uma nota. Limpa o paladar, toma uma aguinha e tal, prova o outro e dá uma nota. Limpa o paladar e tal, prova e dá uma nota. E antes ou depois, ele se manifesta com relação à preferência dele, os motivos que fazem com que ele prefira determinada marca e tal. Então, nós primeiro conversamos com eles, com as pessoas que se dispõem a participar do teste, e eles vão falar ali, né? Olha, eu prefiro o Lacta porque é muito mais saboroso, por isso, por aquilo, e tal, não sei o quê. Não, e quais são as marcas que tu, né, que seria a tua última opção, aquela que tu rejeita e tal? Aí, não, eu não gosto da marca X e tal, porque esta não, ok. Avaliamos outros elementos que influenciam no nosso processo de tomada de decisão, e aí depois partimos para o teste cego. E muitas vezes, os resultados são completamente diferentes daquilo que a pessoa manifesta antes de provar, né? Ele se surpreende. Não é incomum, acontece assim, né? Com uma certa frequência, de o produto que ele rejeita ser o produto que ele dá a nota mais alta quando ele prova. Né? E aí tu fica pensando, como assim, né? O que leva este indivíduo a acreditar que este realmente é o melhor produto, se quando ele prova todos eles, os semelhantes, né, ele não acha que ele realmente seja o mais saboroso? Há alguma coisa, né, se construiu nesta percepção, nesta forma de pensar sobre a marca. E nós nos identificamos com as marcas. E nós passamos a defender até, né, esta nossa posição. Então, se eu prefiro Coca-Cola ao invés da Pepsi-Cola, eu defendo e explico e justifico. Ou se eu prefiro a Pepsi da mesma forma. E assim, todos os demais produtos. O que constrói estas percepções? A gente vai estudar um pouco desta dinâmica de construção de conceitos. Né?
Claro que isso tem a ver muito com qualidade do produto, obviamente, né? Porque vai ter produto que não vai cair no gosto do consumidor, porque ele não é de boa qualidade. Então, passa necessariamente pela qualidade do produto. Mas existem uma série de outros fatores que influenciam nesta nossa percepção, avaliação positiva ou não de cada produto. Tomara que no final do semestre nós tenhamos a possibilidade de nos conhecermos um pouco mais enquanto consumidores, identificarmos um pouco mais as estratégias que estão atuando cotidianamente sobre nós, as estratégias que estão atuando cotidianamente. Tu vai para fazer qualquer pesquisa, tu entra na rede social, tu utiliza o teu smartphone, tu já começa a ter influências de comunicação. Tu sai na rua, tu recebe influências, tu vai no mercado, em qualquer lugar, tu tá sempre, né, tu vai assistir uma TV e tal, tu tá sempre sendo, pelo menos estão tentando te capturar, te fisgar, a todo momento, estão tentando nos capturar. O quão eficientes são estas estratégias de comunicação para, né, nos conquistar, aí é o desafio nosso desta disciplina, né? No final do semestre a gente tenha mais esse olhar, essas percepções mais apuradas sobre essas estratégias que existem, né? Inclusive no sentido de desenvolver nos nossos negócios, nas nossas empresas, nas nossas atividades, colocando sempre a ética e o respeito ao consumidor acima de tudo. Porque nós não vamos ficar aqui pensando em estratégias de captação de clientes, de conquista de clientes, custe o que custar. O negócio é ter mais clientes e vender mais. A ideia não pode ser essa. Uma das regras de ouro do marketing é de que mais importante do que conquistar, mais importante é fidelizar. Concordo? Agora, o processo de fidelização é diferente, muito diferente do processo de captação e de conquista. São estratégias diferentes. Estratégia de conquista são promessas, né? Eu estou prometendo, eu estou chamando a atenção, eu estou me mostrando, eu estou destacando o que eu tenho de melhor, o que o consumidor, o potencial cliente pode realmente passar a desfrutar na medida que aceitar esse consumo e tal. Ó, ok, mas são promessas. E o processo de fidelização, diferentemente do processo de conquista e captação, o processo de fidelização é a experiência. E a experiência do consumidor, que chega com uma expectativa, que chega lembrando das minhas promessas, e ele, lembrando das minhas promessas, parte para o momento do consumo, e a experiência de consumo ficou distante das promessas, ele se vai. Concordo? Nós, consumidores, nós decidimos, né, pelo consumo de determinado produto, seja por necessidade, por desejo e tal, mas em algum momento, neste processo de decisão, de sim comprar, e uma vez que decidi comprar, o que comprar, de quem comprar, esse processo ele é alimentado também por expectativas. E essas expectativas vão ser supridas ou não, mais ou menos, a partir da experiência de consumo. E a experiência de consumo, sempre que possível, tem que ser superior àquilo que a gente prometeu. Aí nós estamos começando a ter uma atuação
excelente em termos de fidelização. Eu prometo e a pessoa aceita as minhas promessas e na experiência de consumo se surpreende. Se surpreende porque eu entreguei até mais do que eu prometia. Isso na teoria é bacana, é legal, compreendemos, mas na prática é muito difícil. Né? É muito difícil tu ter uma comunicação eficiente, uma comunicação que realmente atinja os propósitos, que chame a atenção, é muita coisa. Nós temos assim uma poluição, né, visual e tal, né, muito grande. Então são estímulos vários que concorrem pela nossa atenção, muito mesmo, e isso já torna, então, esse processo de atração, né, de chamar a atenção, de captação, bastante difícil, é muito desafiador, a gente concorre com muita informação, mas se nós formos muito eficientes, se formos realmente muito bons e conseguirmos atrair a atenção, conseguimos, eles olharam para nós em meio a tudo isso aqui. A comunicação, além de atrair a atenção, ela precisa ser eficiente no sentido de ser convidativa para o consumo. E aí nós somos também excelentes, porque é aquela coisa, né? Chamou a atenção, mas é 1, 2, 3 segundos e eu já estou indo para a próxima. Já estou olhando para mais alguma coisa. Agora, se eu conseguir naqueles primeiros 1, 2, 3 segundos captar um pouquinho mais, ele vai querer saber um pouquinho mais. E querendo saber um pouquinho mais, ele se sentiu atraído realmente, entusiasmado com a possibilidade de ter aquele produto ou aquele serviço, até que chegou o momento do consumo. Isto é muito difícil. Esse passo a passo de, estou aqui, tá aí, tudo bem, sigo aqui. Não, tu tá aí, mas o que é, afinal, e atrair e tal, até o momento de que, mas eu quero. Nós vamos estudar agora em seguida, é um dos conceitos já iniciais, desse passo a passo de construção do desejo e da vontade até chegar, então eu quero. E além disso, aí a experiência tem que ser muito boa. A experiência tem que ser realmente uma coisa assim que, na próxima oportunidade, estou aí de novo. E aí, na próxima oportunidade, né, porque essa coisa da fidelização, né, este conceito de fidelização, ele é cada vez mais difícil de ser real, porque nos tornamos fiéis. Foi muito boa a experiência. Eu não vejo a hora, na próxima, com certeza eu venho para cá e tal. Mas a concorrência está aí sempre, né, trazendo novas possibilidades, novas alternativas, né, e esse conceito de fidelidade, ele não se sustenta por muito tempo, exceto que nós tenhamos sempre a capacidade de também nos atualizarmos e trazermos novidades, porque esse é um aspecto também importante e característica contemporânea. Né? A repetição, a mesmice já não nos agrada mais. Então, essa coisa do que está muito bom hoje, ok, mas amanhã eu já quero, né, eu quero um upgrade, eu quero algo mais. Douglas. Não, pegando um gancho disso que tu comentou agora, né, sobre a fidelização também, o cliente hoje em dia, ele está muito exigente, né, por mais que ele seja fidelizado, por mais que, eu dou um exemplo de um restaurante, né, por mais que eu tenha sido atendido 10 vezes bem naquele restaurante, eu vou precisar de uma vez que eu não fui bem atendido para não para nunca mais voltar, mas para numa próxima oportunidade eu dizer, não, hoje eu vou num outro, então vamos lá conhecer aquele outro, porque a outra vez não foi legal. Então, o consumidor ele está sempre pensando na próxima experiência dele. É sempre a próxima experiência. E ele esquece completamente as outras 10 experiências que ele teve lá naquele mesmo lugar, comendo a mesma comida, feita sempre do mesmo jeito, mas foi uma vez que ela veio meio fria, foi uma vez que o garçom demorou para trazer, que ele diz, não, a próxima vez eu vou pedir de outro, porque não tenho tempo,
meu recurso está sendo gasto aqui e não está sendo bem gasto, então tem um monte de opção aí, vou procurar uma próxima opção. Então, a gente também anda bastante exigente nessa parte, né? Legal isso que tu traz. Isso é uma característica, quero até provocar vocês, mas é bacana que o Douglas traz isto, né? O quanto nós somos conservadores, nós somos cada vez menos conservadores. Nós vivemos numa sociedade que nos sugere a mudança. A mudança, pega não muito tempo atrás, 2, 3 décadas atrás, a mudança era vista como algo que assustava. A mudança sempre foi, assim, um elemento que provocava resistência. E nós, sim, seres humanos, em algumas circunstâncias, temos receio da mudança e resistência à mudança, dependendo da mudança, certo? Mas cada vez menos. Porque tem este sentido que o Douglas sugeriu agora de experimentar novas possibilidades, novas alternativas. E como temos novas alternativas, e como temos novas possibilidades, e as novas alternativas e novas possibilidades sempre trazendo algo mais, que é fruto da concorrência, né? Que é característica desse mundo, deste mercado que oferece cada vez mais opções. E oferecendo cada vez mais opções, fica cada vez mais difícil tu te posicionar como ofertante, porque o que eu te oferece hoje, muito bom, amanhã tem mais 2 ou 3 oferecendo também, e tu tem que pensar no diferencial, e amanhã estes também estão com diferenciais, e depois de amanhã tem mais alguns com novos diferenciais, e né? E isto faz com que nós estejamos sempre nos desafiando a sermos melhores. E não podemos errar. Como disse o Douglas, tu acerta 9 vezes. Na 10ª, um pequeno erro, pronto, eu já estou, né? Mas olha que para chegar na 10ª vez é difícil. É muita opção para um cara ser fiel 10 vezes, né? Essa área da gastronomia, como tudo, né? Nesses últimos 2 anos, todas as áreas tiveram impactos. Teve gente que cresceu, teve segmento né? Teve segmento que foi muito bem. O segmento, por exemplo, dos supermercados, foi um segmento que, se ele soube atuar corretamente, eles tiveram um crescimento bastante grande. Muitos restaurantes fecharam e outros conseguiram driblar, conseguiram enfrentar, né? Se superar, inovar. Então, né, nós tivemos aí, nesses últimos tempos, um grande desafio aí. A área da gastronomia foi uma que precisou se reinventar, né? Infelizmente, a gente viu aí muitos estabelecimentos fechando e tal. Mas outros tantos que conseguiram, né, enfrentar, superar, estão saindo mais fortes ainda do que quando estavam lá no início de 2020. Mas bacana essa tua observação, Douglas. E é importante a gente pensar exatamente sobre isso. É cada vez mais difícil a gente segurar cliente, né? A gente precisa se superar nesta questão da surpresa, né, positiva, do encantamento a todo momento, porque nós, como consumidores, somos cada vez mais exigentes. Fala, Cláudio. Só pegando um gancho no que o Douglas comentou, pensando no lado positivo disso, né? A gente, como consumidor, acaba se privilegiando porque a gente acaba forçando, digamos, a indústria, o comércio, a prestar um serviço melhor, né? Não simplesmente entregar um produto, mas entregar um valor para a gente.
Eu acho que isso é positivo. O consumidor está cada vez mais crítico, mais exigente, como ele comentou. Eu acho que isso é um benefício para a gente, né? Porque isso acaba forçando a pessoa que está no outro lado entender que realmente não é só um produto que ela tem que entregar, tem que ter um algo a mais. Eu acho que isso é bacana também. Sim, perfeito, é isso aí. Essa é a mola, esse né, é o que promove o desenvolvimento, porque tu não pode te acomodar. Se tu continuar oferecendo nas características, né, que vivemos já, e que é a tendência cada vez maior, se tu continuar oferecendo aquilo que tu ofereceu ontem, a perspectiva é que outros vão te superar e tu vai desaparecer rapidamente. Tudo por quê? Porque nós, por essa atitude, por esse sentimento, por esse comportamento, né, de consumo, de compra, cada vez mais exigente. Mas uma coisa, né, está ligada à outra. Nós nos tornamos mais exigentes exatamente por conta da multiplicação ou do aumento da oferta. Então, na medida que tu tem um oferecendo, tu te submete a esse, tu tem que aceitar o que ele oferece e ponto. É isso. Quer, não quer, sai da fila que tem outro atrás e é isto. É isto. Não briga comigo. Agora, no dia que ele deixou de ser o único a me oferecer e apareceu um do lado ali, eu ganhei poder. O poder saiu dele e veio para cá. Pelo menos uma parte do poder veio para cá. E eu agora posso dizer, só um pouquinho, ou tu melhora essa tua oferta, ou eu vou ali para o lado. E depois que nasceu mais um do lado, e mais um, bom, cada vez nós passamos a ter mais poder. Então, o poder que era do ofertante passa a ser dos consumidores, porque e nós exercemos esse poder com cada vez mais exigência. E se alguma coisa não está certa, temos canais inúmeros para manifestar esse descontentamento e para buscar os nossos direitos. Então, as empresas precisam realmente ser excelentes. Israel. Não, então, e seguindo nesse lastro aí que os colegas já falaram e tu falou também, da questão de fidelização, né? Eu acho que hoje, na verdade, tu não pode, tu enquanto cliente, tu não pode ser tão, que nem há um tempo atrás era, ser xiita de marca, né? Então, e como o colega falou, isso impulsiona as marcas a melhorarem. Então, vamos pensar num exemplo mais geral, não tem por que eu chegar e dizer, eu só faço compra no Mercado Livre, sendo que tem a Amazon, tem Americanas, tem Magazine Luiza, e isso daí aliás, eu ia usar retroalimenta, mas não é um bom termo, mas isso daí impulsiona essas marcas e até outras a buscarem coisas novas, né? Então tu vê hoje o Magazine Luiza ele tem uma forma de interação muito mais integração com o cliente, né? Muito mais humana, que está investindo até em criação de conteúdo. Tu vê a Amazon que busca outras coisas além do marketplace, com o Prime Video e te oferece uma cacetada de coisa. Então, tipo, eu acho que tá certíssimo do cliente não ter uma fidelização, porque na verdade ele só vai ganhar com isso, né? Porque o que ele ganharia com uma marca sendo fiel dela, ele vai ganhar de 4, 5 outras marcas justamente não sendo fiel e também fazendo com que essas marcas se evoluam, né? Se melhorem cada vez mais. Perfeito, Israel. Perfeito. É bem isso, né? E esses são os movimentos, né, Israel? Esses são os movimentos, quer dizer, na mesma medida que nasce exatamente no momento que se começa a ter mais concorrência no mercado. Então, se a gente voltar algumas décadas atrás, esse é o princípio de todo e qualquer novo segmento ou novo produto. Né? Tem alguém que lança. E enquanto ele é o único ofertante, ele tem o poder. Mas esse poder, cada vez, ele se dissipa mais rapidamente, porque na medida que um lança, em seguida já tem outros, né, que começam a oferecer produtos similares, semelhantes, e começa a dar essa movimento. Esse é o movimento.
do mercado, crescente, e que não tem mais volta, né? Característica da competitividade. Perfeito. Tu trouxe aqui algumas ações, né, que essas empresas desenvolvem, e achei interessante que tu colocou a questão, né, de elas procurarem ser mais humanas, eu acho que tu usou, né? Expressão mais humanas. São estratégias que tentam fazer com que tu se identifique, se encante e tenha um relativo grau de fidelidade. Existem debates, alguns debates éticos em torno de estratégias de marketing. E acho que isso sempre é uma discussão importante, né? E eu quero já, nesse início, assim, que a gente está começando a conversar muito amplamente, assim, sobre, né, estratégias de marketing, o que é o marketing e tal, que nós já tenhamos também, assim, em mente essa preocupação com essas questões ou esses debates éticos. Já vou trazer ou já vou fazer aqui a colocação, e aí a Maria do Socorro, que levantou a mão, se manifesta na sequência. Eu queria que vocês falassem alguma coisa com relação, o que vocês pensam, olhando o mercado, nós consumidores e nós ofertantes. Nós vamos transitar nestas duas dimensões, né? Nós, enquanto ofertantes, desenvolvendo as nossas estratégias para, né, colocar o nosso produto em termos de consumo e tal, e nós, enquanto consumidores, como é que vemos essas estratégias e como é que... quero que vocês pensem um pouco sobre consumo sustentável. Consumo sustentável, né? Nas duas dimensões. Nós, enquanto consumidores, o quanto temos isso no horizonte, ou temos isso no dia a dia, ou se isso é muito periférico, se isso é muito lateral, se isso não nos atinge, mas ou que talvez comece a fazer parte do nosso pensar, das nossas reflexões, ou já é algo que assumimos. E do outro lado também, de quem oferece. Como atuar em termos de políticas, de práticas, de estratégias que consideram necessário. Se não necessário, eu considero necessário, muito importante, a preocupação com a sustentabilidade, com o consumo sustentável. Sairmos do consumismo e voltarmos ou irmos para o consumo sustentável. Pensar um pouco sobre isso, porque são dois aspectos, esses dois olhares, sempre que possível, vamos estabelecer, de quem oferece e de quem consome. Maria do Socorro, tu tinha levantado a mão, mas quero que já fiquem pensando sobre isso para a gente retomar em seguida. Diga, Maria do Socorro. Não, professor, eu só queria acrescentar que eu acho que o avanço da tecnologia também contribuiu para os consumidores também se tornarem mais exigentes, porque agora aumentou muito, diversificou a forma tanto de oferecer o seu produto como de comprar, né? Hoje as facilidades que temos. Você pode comprar online, você pode receber seu produto em casa. Então, todas essas mudanças, essas facilidades que a tecnologia trouxe, também tornou o consumidor mais exigente, né? Porque há uma oferta muito maior de meios de comprar, de produtos, de marca, que também exige que o consumidor também exija que realmente seu produto seja de qualidade, porque se tu recebe uma encomenda que não
não era aquilo que tu tinha visto na página, que não chegou da forma que tu esperava, claro que tu não vai mais querer comprar daquela empresa, ou vai procurar outra empresa que tenha mais credibilidade. Então, acho que a tecnologia também trouxe isso, né? Era só uma colocação que eu queria fazer. Muito bom, legal, Maria. Realmente, essa é o que traz essa dinâmica maior ainda, né? E que traz mais elementos ainda para as relações de consumo, né? A tecnologia, especialmente, obviamente que não só em função disso, mas nos últimos tempos, né, por conta da pandemia, isso foi, né, ganhou uma dimensão muito maior. E agora, inevitavelmente, a gente precisa, né, quem quer seguir neste mundo, precisa necessariamente estar, né, atuando fortemente no mundo digital e tal. E nós vamos estudar isso também. Tenho a impressão que Márcio também tinha pedido a palavra. Vamos lá. Tá me ouvindo, professor? Sim, Flávia. Sim. Então, a tecnologia realmente nos conseguiu nos ajudar. Na Vivo também, né? A empresa Vivo. Eu acho bom porque eles têm acessibilidade para nós, né? Tem acessibilidade ali para o surdo, né? Aí também tem intérprete ali, achei muito legal isso aí, que foi um jeito que a gente conseguiu se comunicar com a Vivo. Eu achei muito importante isso aí. Também o chip também. A gente pode conseguir comprar maior também. A gente consegue comprar, também ajuda na acessibilidade, nessa parte do chip, se eu quiser um chip novo. Também na área dos médicos. Na área dos médicos também, a gente consegue também, tem ali a câmera, né? A gente consegue combinar, consegue ter um intérprete também que ajuda nessa parte. Então, nesse ponto, a tecnologia ajudou muito para nós, né? Nós não ficamos mais dependentes da família, né? Igual antes. Porque a gente já tem um profissional ali que pode nos ajudar, né? E isso aumentou muito a acessibilidade para nós. Achei ótimo isso. Para nós que somos surdos, foi muito bom. Era só isso que eu queria colocar. Muito bom. Os depoimentos do Márcio sempre são muito pertinentes, assim, são muito importantes, porque nos traz também essa possibilidade de pensarmos, né, nestas outras, nestes cuidados que as empresas devem ter e que fazem a diferença, e que fazem a diferença, e que criam uma percepção positiva para todos os clientes, criam uma ideia, né, de empresa preocupada com a inclusão, né, com criar todas as formas de acessibilidade possíveis e tal. Isto diz respeito a criar conceitos positivos, né? Então, o Márcio está trazendo o depoimento de uma empresa que tem essa preocupação, que tem essas práticas, que tem essas ações, e esta empresa, ele traz o nome da empresa, e nós, ouvindo, né, mesmo que no inconsciente, nós passamos a ter uma percepção mais agradável, mais positiva, né? E que são as repercussões. O mais importante que a empresa tenha efetivamente, antes de uma estratégia de marketing, que tenha realmente é uma preocupação com a acessibilidade. E estas empresas, atuando dessa forma, elas realmente vão ganhando credibilidade, vão criando respeito. Márcio, esse semestre eu vou prestar atenção em ti para aprender alguma coisinha de Libras. Eu fico atucanado, tipo, eu tenho muita vontade de aprender Libras. Eu vou dar aula e vou ser aluno. Eu vou dar aula e vou ser aluno esse semestre aqui, ó. Só ficar aqui escutando a Flávia e prestando atenção. Alguma coisinha eu vou ter que aprender. Muito bem. Legal. Obrigado, Márcio.
Obrigado a todos que se manifestaram. Eu trouxe uma provocação aqui, gostaria de ouvi-los. O que vocês têm a dizer, né? O que vocês pensam? Se é que isso faz parte já da preocupação de vocês e tal, enquanto consumidores, ou enquanto profissionais que estão no mercado, né? A empresa de vocês já tem algum tipo de olhar, de ação, de discussão, de debate interno e tal, sobre isto, né? Sobre consumo sustentável. Ou se vocês, por outro lado, acham que não, isto é um discurso também que não é tão novo, e é um discurso que não vai avançar. É um discurso que não ganha força, que não vai à frente, porque o consumismo, queira ou não queira, por pior que seja, acaba dominando o mercado. Acaba dominando o mercado. Então, esta coisa de ficarmos discutindo, aqui é muito bonito, discutirmos, né, a preocupação da sustentabilidade, do consumo sustentável é bonito, mas na prática, no dia a dia, eu quero que o consumo aumente e que eu tenha cada vez, né, maior possibilidade de vender e tal, e não tenho muita preocupação com essa questão do consumo sustentável. Será? Ou será que isto é algo que sim, mesmo que talvez não na velocidade que deveria e tal, vai ganhando espaço, que as pessoas começam a refletir, porque a sociedade vai se transformando, nós vamos mudando os nossos comportamentos e tal, e daqui a pouco nós vamos adquirindo comportamentos que nos entusiasmam, mas que amanhã nós percebemos que, olha, mas a coisa não é tão assim, não. Eu acho que a gente tem que repensar e tal, e, né, as coisas vão, sim, se transformando. O que dá para a gente conversar sobre isso? Penso que é uma reflexão, eu não diria só importante, necessária. Consumo sustentável. Douglas, inaugura o debate. Eu gosto de falar, né? Eu sou um cara do debate, que bom. É isso da aí. discussão. Acho que, enfim, foi muito feliz, né? Uma discussão não só importante como necessária, o consumo sustentável hoje em dia, né? Acho que os nossos vieses comportamentais para escolha e para consumo, eles são baseados muito nas nossas gerações, né? A gente acaba tendo um viés de consumo muito ligado ao que a nossa geração viveu, o que a minha geração vive, o que a tua geração vive. Então, a gente acaba tendo um comportamento diferente na hora do consumo, muito em relação ao que a gente vive na nossa geração. Então, dito isso, o consumo sustentável, eu acredito que seja algo que, no momento, ele está sendo desenvolvido ainda. Acho que as empresas estão começando a educar os seus consumidores, a pensar por esse lado um pouco mais sustentável, a escolher um produto que seja um pouco mais sustentável, a escolher um serviço que esteja participando de algum tipo de inclusão, alguma coisa assim. Mas, por exemplo, quando eu vou no mercado e vou escolher um produto, eu ainda penso no valor dele, eu ainda penso no preço, o que é mais barato, o que não é, porque a minha geração, a nossa geração, quem tem a minha idade aí, 30, 31, 32, por aí, ainda pensa muito enfim, no dinheiro, no quanto está economizando. Mas esse produto é sustentável, beleza, mas ele é muito mais caro. Então, acaba escolhendo o produto um pouco mais barato em detrimento do mais caro, porque o mais caro é sustentável, mas eu estou pensando no produto que é mais barato. Algumas gerações que estão vindo agora, geração Z, millennials, essas gerações,
elas estão pouco preocupadas com o preço das coisas, elas estão preocupadas muito mais com o quão sustentável aquelas coisas são, e elas tendem a pagar mais caro por um produto que seja mais sustentável, porque elas já estão sendo reeducadas nesse viés sustentável, né? Então, claro, os produtos sustentáveis hoje eles são mais caros porque a demanda no mercado por eles é menor e a opção pelos produtos sustentáveis elas são menores. Então, esse produto que ainda está em desenvolvimento, ele vai ser mais caro, ele vai ser um preço elevado por conta de ele estar em desenvolvimento, ele está em fase inicial. Então, empresas que estão tentando buscar uma disrupção em alguns mercados acabam esbarrando no preço, porque é o preço que elas conseguem fazer no momento, mas acredito sim que no futuro o consumo de produtos sustentáveis, o consumo de serviços sustentáveis, ele vai crescer, até porque é a única maneira que a gente tem para poder sair desse planeta que a gente vive hoje, a gente consiga ter uma chance no futuro, mudando os nossos hábitos de consumo, né? Principalmente em relação ao plástico, principalmente em relação enfim, produtos que estejam substituindo alguns produtos que hoje fazem mal para o meio ambiente, fazem mal para as pessoas, fazem mal para os seres que vivem, seres assim de animais, enfim, mas é um hábito que a gente vai ter que adquirir e as gerações que estão vindo agora, elas já vão nascer nesse hábito e o consumo sustentável, eu acredito que ao longo dos anos ele vai aumentar muito, assim. E quanto ao da empresa, eu trabalho num fundo de investimento em startups nos Estados Unidos, e todas as empresas nas quais a gente faz as diligências para poder investir, elas têm que estar trazendo algum tipo de retorno para o mundo, né? Para algum tipo de impacto. Essas empresas de estágios iniciais, elas têm que estar trazendo algum benefício para o mundo de qualquer forma. Nossos vieses de investimento hoje são os objetivos de sustentabilidade da ONU. Então, a empresa ela tem que estar alcançando pelo menos algum daqueles 17 objetivos de sustentabilidade, para que a gente possa, pelo menos, olhar para ela e ver se ela, de fato, está trazendo alguma coisa interessante para daí a gente investir. Então, eu tenho visto muito sobre sustentabilidade, principalmente, né, muito sobre consumo, sobre empresas que estão tentando trazer uma alternativa ao plástico, tentando trazer alguma alternativa a outras indústrias, indústria da moda, como algodão também, que são coisas que impactam o ambiente de uma forma muito grande, né? Mas acredito que esse é o futuro do consumo, um consumo sustentável e principalmente liderado por essa geração que está crescendo, essa geração que está mais ativa nesse mundo sustentável, né? Gerações menores, assim, porque eu ainda vou no mercado, por mais que eu queira escolher um produto que seja mais sustentável, eu ainda esbarro no preço, eu ainda esbarro no fazer a conta para encaixar no final do mês, mas a gurizadinha que vem vindo não pensa nisso, a gurizadinha que vem vindo pensa no que eu estou usando, isso aqui é bom, é ruim para o planeta, isso aqui é plástico, é plástico, eu não quero usar, me vê uma alternativa, e eles são os futuros consumidores, né? Então, acho que a indústria sustentável está olhando muito para as gerações que vêm vindo. Muito bom, Douglas. Muito bom. Estou gostando, está ficando produtivo o nosso debate. Espera aí que eu cliquei aqui onde não devia. Está ficando bacana. Bom, muito bom. Primeiro o Israel, depois o Cláudio. Eu já retomo o Douglas na sequência. Então, uma coisa que, pelo menos no que eu mais consumo, que é conteúdo de cultura pop e tal, uma coisa que eu percebo que bate muito com uma coisa que a minha geração, eu tenho 24 anos,
ainda pegou o finzinho, é o de acúmulo de coisas, né? Então, eu lembro que quando eu tinha, tipo, 13 anos, tava no finzinho ainda daquela onda dos DVD a 10, 12 reais nas Americanas, né? Então, meu irmão chegou a ter uma coleção com, sei lá, 150 DVDs, uma prateleira cheia de livro, que não raro tu ia ler uma vez só. E hoje eu percebo que, sei lá, até editoras pequenas que lançam um livro do assunto que for, o que eu consumo, que é terror, fantasia, ficção científica e tal, a editora ela já lança duas opções, em que tu vai comprar o livro físico, ou então tu pode simplesmente conseguir o acesso para o PDF dele, para te ler no teu Kindle, para te ler no teu celular, no leitor de e-book que tu quiser, e é uma coisa que, pelo menos ao meu ver, bate muito com essa questão de não acúmulo, né? Porque, sei lá, tu compra um livro, cara, muito dificilmente tu vai te desfazer daquele livro. Existem campanhas e tal, não sei o quê, só que não é uma coisa que tem muita adesão. Se tu for botar com DVD, então isso daí nem se fala. Tu vai comprar um DVD, tu vai olhar ele, por mais que tu diga que tu vai olhar ele regularmente, sei lá, uma, duas vezes por ano e tal, aquilo ali, no final das contas, vai ficar só acumulando poeira na tua prateleira. E se tu for pensar hoje, com a cacetada de streaming que tem por aí, com o preço de, sei lá, 4 ou 5 DVDs daquela época, sei lá, com 50 reais, tu já tem uma quantidade de DVD de DVD, uma quantidade de conteúdo no geral muito maior do que tu iria comprar em, sei lá, um ano de consumo nos americanos dos, sei lá, de 10, 12 anos atrás. Legal, Israel, já retomo também. Cláudio? Eu acho que o consumidor realmente o consumidor mais jovem, né, como o Douglas disse, ele está muito mais exigente nesse sentido. Eu coloco como exemplo até a empresa onde eu trabalho, ela acabou se introduzindo, se lançando no mercado com um produto sustentável, né? Então, hoje o público dela, público forte, digamos assim, é um público jovem, mas ao mesmo tempo eu também identifico que a gente tem muita dificuldade em mostrar para o consumidor que tem um pouco mais de idade o diferencial do produto. É realmente assim difícil mesmo, tanto com abordagem, com degustação do produto, né, que é frango. Ainda tem consumidores que não conseguem entender o diferencial, mesmo tu explicando todo o benefício do produto, né, para a saúde, inclusive. Mas também eu vejo um outro ponto que o consumidor que está buscando esse produto mais sustentável, ele está forçando algumas empresas que, ao natural, não buscam entregar para o consumidor um produto sustentável, né? Então, tem muitas empresas que realmente ainda não conseguem entender esse lado do sustentável, não vão para esse caminho, digamos assim, né? E eu acho que esse consumidor, esse nicho de consumidores que está aumentando, também está conseguindo fazer com que empresas que não entendem esse lado se forcem a caminhar um pouco mais, né? Mas, enfim, é isso. É só colocar esse meu ponto de vista mesmo. Muito bom. Deixa eu, antes de fazer considerações sobre o que o Douglas, o Israel e o Cláudio trouxeram, porque esse papo vai longe, né? Vamos ter que até retomar depois. Possivelmente na aula seguinte a gente, né, tenha que dar mais um espaço para isso. Mas eu quero, até por conta do tempo, fazer algumas combinações com vocês e aí depois encaminhar no fechamento da aula de hoje. Uma coisa importante, assim, comunicação. Eu estou abrindo um parênteses, tá? Já voltamos para o consumo sustentável, mas como a Luana saiu agora, fiquei com receio de começar a perder a turma, então quero fazer algumas combinações antes de encaminhar o final, porque tem o ATC e tem o TDE. O TDE é um trabalho de vocês, eu fico no ambiente aula, sempre
à disposição para interagir e tal, mas é a segunda parte, que vocês constroem algumas reflexões e tal. E a gente encerra a gravação. A gravação normalmente fica nesta primeira parte. E essa primeira parte, quero combinar com vocês, se fica bem assim, porque, né, chegar assim, ó, 1h45, 1h50 é o nosso teto. O que vocês acham? Então, daqui a uns 15 minutos, mais ou menos, a gente encerra, que já vai estar batendo quase 2 horas, né? Então, agora é 20h32. Mais uns 10, 15 minutos, chegamos ali 10:50 e tal, é para a gente dar uma respirada, tomar um café, vai no banheiro e tal, e retoma ali para finalizar as reflexões, cada um aí no seu ambiente aula. Fica bem assim? Porque também não adianta a gente ficar sonhando aí 3 horas direto, que daqui a pouco está todo mundo, né? Não adianta. E a proposta é exatamente essa, a gente explorar ao máximo esse momento aqui. Acho que hoje estamos tendo uma experiência bem interessante de participação e tal. E aí tocamos até 20h45, 20h50, 20h40, por aí, dependendo de como o papo está indo. Encerramos, breve intervalinho para vocês, e depois... O legal é já fazerem o TDE na própria noite ali e tal, né, para não deixar nada pendurado. Amanhã já tem outra disciplina e tal, então já finaliza ali a atividade. Pode ser assim? Seguirmos mais ou menos por aí? Maria escreveu uma coisinha aqui, o Douglas levantou a mão. O consumo consciente ainda é algo que, no meu ponto de vista, vai demorar para ser algo que as pessoas irão praticar naturalmente, pois é difícil mudar o vício do consumismo. O vício do consumismo, e por isso que a palavra termina com ismo, né? As pessoas estão condicionadas a determinadas marcas, mas acredito que as gerações futuras terão mais facilidade para o consumo responsável, que é o que iniciou a reflexão com a manifestação do Douglas, que levantou a mão agora, então. Fala, Douglas. Em relação ao horário, assim, essa TDE que ela vai ser uma coisa que nós vamos ter que fazer ela em aula, que nós vamos ter que entregar depois, que vai ser alguma coisa mais pessoal nosso, e eu digo isso, eu não sei os colegas aí, mas... No ambiente aula, por exemplo, hoje já tem ali um TDE que é vocês criarem por conta própria. Até seria bom ainda antes de ler qualquer... É para a gente retomar assim, as percepções depois na aula seguinte. O conceito, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu pedi conceito, objetivo de marketing e um exemplo de ação bem-sucedida e ação frustrada, ação que não deu certo de marketing. Então tem ali TDE do dia 2 de agosto, atividade... Eu botei em grupos, não vai ser em grupo, é individual, depois eu tenho que corrigir aqui, mas enfim, estou anunciando aqui que é individual. Conceituar marketing, um conceito teu. Assim, o que tu entende por marketing? Qual o objetivo e um exemplo bem e mal sucedido de marketing. Isto vai ser uma provocação sempre todas as segundas-feiras, Douglas e turma. Então a gente vai conversar um pouquinho, eventualmente até o para TDE ser discutido na próxima segunda-feira. E aí a gente retoma na próxima. Tranquilo. Aí a gente retoma na próxima. Eu digo isso porque aí cada um tem o seu tempo e tal, é complicado tu dar atividade e daqui a 40 minutos retomamos aqui, aí é ruim. Eu digo isso porque como eu trabalho remoto, né, então eu estou na frente do computador desde as 8 da manhã, e aí chega uma hora que as coisas já não, as informações já não se cruzam. Outro momento. Isso, as informações já não se cruzam mais. Daí não retomamos hoje. Retomamos, é importante retomar. Pelo menos assim, ó, eu dou uma lida e aí eu faço destaques. Olha, eu só quero... A gente não vai, né, voltar toda a discussão que está ali, porque a sala de interação tem o propósito exatamente de ali já ser um espaço que a gente discute. Então vamos supor que daqui a pouco a Maria escreve alguma coisa e o Douglas, achei legal, mas tem isso aqui também. Tu pode interagir, é sala de interação. Aí tu vai interagir e lá vai dizer, olha... Eu concordo, o exemplo da Maria e tal, mas eu acho que isso aqui não e tal. E aí o Wesley e assim por diante. E eu vou acompanhar. Sempre na segunda-feira, no primeiro momento, eu faço destaques. Olha, legal assim o que o
o que o Israel trouxe ali, muito bacana, o exemplo dele, o exemplo do Cláudio foi espetacular, aqui quero só fazer uma observação, que aquela interpretação ali do fulano e tal, é isso. E aí seguimos, mas não retomamos na noite, sempre na noite seguinte. Professor, Oi, Maria. o TD é uma percepção nossa ou a gente pode ler alguma matéria sobre? Este especificamente gostaria que fosse bem pessoal, assim, o que tu acha que é marketing? Né? Não pegar conceito pronto, ao contrário. Até para a gente fazer uma avaliação assim sobre o que, porque existe assim muito conceito, não é errado, mas incompleto e por vezes um pouco distorcido do que seja marketing, do que é o objetivo de marketing. Né? Muitas vezes se confunde, tá aqui o Israel de PP, muitas vezes se confunde, se usa a expressão marketing como se fosse propaganda e tal, e não é a mesma coisa. Então, mais nesse sentido, assim, nesse momento inicial, tá? Mas vai ter vezes do TDE que vai provocar vocês a fazer algum tipo de pesquisa, coisa assim. Tá? Bom, assim, ó. Então, já que estamos acordados sobre isto, eu vou fazer alguns encaminhamentos, mas vou anotar aqui para a gente retomar, porque é um tema que merece ser, precisa ser constantemente e cada vez mais discutido. O consumo sustentável tem uma questão, assim, que é, em primeiro lugar, a força do capital, o poder econômico e o que isso representa para aqueles que oferecem produtos, né? O quanto o retorno financeiro é fundamental e se coloca acima de tudo. Essa discussão, por exemplo, é uma discussão parecida com a responsabilidade social. O quanto a responsabilidade social, que eu acho que já discutimos lá na cadeira de princípios de gestão, o quanto a responsabilidade social é realmente uma prática, uma ação que vem, que se sustenta nos pilares, nos valores da empresa, né, que está norteando as estratégias da empresa, ou faz parte do plano estratégico porque é um bom negócio. Então, a responsabilidade social, ela é praticada pela nossa empresa porque é um bom negócio, ou porque nós temos realmente, nós, enquanto empresa, enquanto uma instituição que faz parte, né, da sociedade, nós temos uma responsabilidade com esta sociedade. E o consumo sustentável da mesma forma. Porque nós criamos o consumismo. Nós geramos o consumismo. O consumismo é fruto desta sociedade de grande concorrência e que luta, né, de todas as formas e busca de todas as formas ampliar a sua produção, os seus resultados, os seus lucros, e isso é fruto do consumo. Nós precisamos aumentar o consumo, e para aumentar o consumo nós precisamos convencer as pessoas de que realmente elas precisam adquirir o nosso produto. E precisamos fazer com que elas acreditem que é fundamental elas adquirirem o nosso produto. E de que elas não vão ser as mesmas pessoas, não serão pessoas tão felizes e satisfeitas se não consumirem o nosso produto. E em algum momento nós começamos, quem já teve aula comigo sabe que de vez em quando a gente conversa sobre isso, em algum momento a gente chega a pensar sobre o quanto somos a partir do que temos. Tá? E esta sociedade do consumo ou do consumismo, ela realmente leva as pessoas a, muitas vezes, julgarem outros pelo que têm e não pelo que são. Né? Sou pelo que tenho, o que
quem sou eu? E aí vem o debate do consumo sustentável, porque em algum momento o planeta, a ideia de que é preciso ter mais para ser mais, é isso aí. Em algum momento o planeta começa a perceber que esse modo de vida instituído, ele está causando um problema, ele está causando uma doença, né, e que precisa ser combatida. Precisamos mudar os rumos que estamos trilhando, sob pena de chegarmos a uma condição, né, que vai trazer consequências talvez irreversíveis até para a continuidade da espécie. Parece catastrófico o discurso, mas não. A gente sabe que é uma questão real que se anuncia. E aí o Douglas inicia trazendo já a questão das gerações. Não há dúvida que existe mudanças de comportamento, né? Não é à toa que se multiplicam estudos e pesquisas em torno de comportamento das gerações, né? Ou como é que é a geração lá dos baby boomers, que já estão mais para lá do que para cá, quase já não consomem mais, quase que já foram consumidos pelo tempo, né? Mas enfim, geração X, geração Y, geração e tal, e as gerações, esses comportamentos, eles se modificam em espaços de tempo cada vez menores. Antes, estas gerações e esses comportamentos, eles perduravam períodos maiores, porque o mundo não se transformava numa velocidade tão grande. Mas agora não, agora são modificações tão grandes e tão intensas que as novas gerações, às vezes, surgem em espaços pequenos, de 5, 6, né, anos, já temos atitudes, crenças, pensamentos distintos e tal. Então, sim, pensar nisso, sim. O quanto estas novas gerações estão tomadas por esses novos e necessários discursos é ainda uma interrogação, mas elas, sem dúvida, já são, né, já têm mais presente em si, no seu pensar, nas suas afirmações, nos seus discursos e nas suas atitudes, já tem mais presente a preocupação com a sustentabilidade, né, com um desenvolvimento sustentável. Talvez ainda muito presente, ou mais presente em ideias e discursos do que ações, talvez. Mas, né, temos essa dificuldade, todos nós, né? Muitas vezes alinharmos a nossa atitude ao nosso discurso. O Douglas trouxe o exemplo claro. Nós acreditamos na necessidade de um consumo sustentável. Nós acreditamos que precisamos, sim, nós sabemos disso. Nós que temos, né, um acesso maior à informação qualificada, nós sabemos que precisamos. Aí chega na hora do consumo, o bolso grita. Né? E aí, então, o quanto as atitudes já são coerentes ou conseguem, né, seguir essa crença ou essa percepção, esse entendimento e essa ideia, existe ainda um distanciamento. Mas isso é importante. Essa questão das gerações nós precisamos ter cada vez mais presente no comportamento das gerações que estão chegando para o mercado consumidor, né? As gerações que estão ingressando no mercado de trabalho, as gerações que estão adquirindo poder aquisitivo, porque essas gerações, sim, elas já estão atuando no mercado, mesmo sem ter poder aquisitivo. Mas ganham mais força ainda quando adquirem o poder aquisitivo. Mas elas já atuam. Obviamente que os meus filhos falam comigo, olha, não, por que tu está comprando isso? Por que tu está fazendo isso? As novas gerações já participam do consumo das outras gerações. Mas mais intensamente
quando ingressam no mercado. Então, tudo isto, né, realmente compõe esse cenário de transformação e que espero que ganhe cada vez mais força, assim como vocês estão, né, acreditando. Né? Essa coisa a diferença, por exemplo, que foi apontada aqui, é a diferença entre preço e valor. Né? A diferença entre preço e valor. Então, algumas gerações já enxergam o valor deste produto, mas adquirem este em função do preço. Mas sabem que este tem um valor superior. Valor. Mas em função do preço adquirem este. Rodrigo, diga. Só um comentário, eu acho que foi foi perfeito o que o Douglas falou ali, a colocação dele em relação às gerações, mas eu fiquei pensando nisso, né? Eu acredito que a gente muda em relação até tu colocou também, no momento em que a gente começa a se virar sozinho, por exemplo. Eu sempre pensei, em 2011, eu fiz um projeto pescar dentro de uma empresa e eles tocavam muito no assunto de sustentabilidade. Foi onde eu comecei a ouvir falar sobre isso, na verdade. E quando eu ainda morava com a minha mãe, na época, quando eu comprava algumas coisas, eu também não pensava no valor. E depois que eu casei, que aí começa a pesar, porque daí é só tua esposa. E aí pesa, por mais que tu queira mesmo comprar alguma coisa, que tu sabe que vai ajudar o planeta, que é sustentável, tu realmente vai na coisa mais barata por causa do dinheiro, independente, aí que para mim bate no independente da geração. A minha esposa, ela é uma geração mais nova que a minha, né, na questão da idade, do ano e tal. E ela também pensa que nem eu por causa do nosso dinheiro, porque às vezes a gente tem que calcular e agora nós vamos ser pais, então a gente já tem que pensar de outra maneira ainda, porque vai ser mais caro algumas coisas, então a gente vai ter que comprar outras mais baratas, então acaba pesando, independente da nossa geração, acaba pesando também, porque nós estamos responsáveis apenas por nós mesmos, então não tem mais um pai, uma mãe que vai estar cuidando da casa, eu vou poder comprar aquilo que é mais caro, mesmo sendo porque é sustentável. Então hoje eu sei que é sustentável, eu sei que é mais caro, mas eu realmente, independente da minha idade, da minha geração, eu vou comprar aquilo mais barato, porque eu sei que agora é a minha necessidade, né? Agora eu preciso daquilo. Sim, legal. Muito bom, Rodrigo. Que bacana, parabéns. Parabéns. Obrigado. Mas só um parênteses, assim, completando um pouco o que o Rodrigo falou, as empresas e a geração do consumo sustentável é isso que elas querem hoje. Elas querem que tu tenha esse pensamento. Porque as empresas sabem que elas não conseguem desenvolver um produto sustentável e barato ao mesmo tempo. Mas na maneira como elas, conforme elas vão se desenvolvendo e elas vão conseguindo escalar isso de uma maneira onde elas consigam reduzir os custos e aumentar essa demanda, ela vai te pegar lá na frente. Porque ela vai conseguir diminuir esse custo dela, mas ela precisa que tu esteja ciente desse viés sustentável para que ela possa, lá na frente, quando o produto dela for competitivo, ela já ter passado 5, 6 anos, às vezes, se desenvolvendo, lá na frente tu vai consumir, porque vai ser o preço mais barato. Mas é importante que elas estejam disseminando esses ensinamentos agora para que tu possa ter essa consciência hoje e lá na frente tu possa consumir delas. Então, hoje, o que eu vejo assim, é muito mais importante essa reeducação do consumo sustentável para essas empresas, porque elas não têm um produto competitivo mesmo, elas não têm. A minha empresa, a gente investe numa empresa até de um brasileiro, ela cria algodão em laboratório. Então, ela demora 14 dias para criar um algodão, ela consegue criar um algodão num espaço controlado. Se ela quiser aumentar o consumo, ela só tem que subir o prédio ou para cima ou para baixo. Ela não precisa de terra, ela não precisa de muita água, ela não precisa de fertilizante. Só que o algodão que ela está produzindo em laboratório hoje, ele não tem o preço competitivo com o algodão de grande escala.
mas ela está se desenvolvendo. O algodão dela custava $25 o quilo, depois passou para $20 o quilo, agora está em $15 o quilo. É muito ainda para um quilo de algodão que não é não é um produto de boa qualidade, é muito alto ainda, $15 o quilo, mas já foi 25, e ela vem diminuindo, e ela vem diminuindo, e ela vem aumentando. Então, daqui uns 5, 6, 7 anos, essa empresa vai estar dentro de um ambiente controlado de laboratório, sem usar água e sem usar fertilizante. Ela vai estar construindo e vai estar desenvolvendo um produto que vai ser preço de que a Renner paga num algodão hoje, de que uma empresa talvez maior, né, uma H&M da vida, aí, que é uma das maiores varejo de roupas do mundo. Mas elas estão se desenvolvendo e elas precisam que a gente tenha essa consciência, porque quando elas trazer o preço competitivo, a gente vai estar com essa consciência e a gente vai estar consumindo. E Douglas, e outro aspecto importante, mas que diz respeito a essa consciência, a consciência coletiva, quando começa a ganhar força, essa consciência, ela passa a orientar os governos e os legisladores. E aí, em alguma medida, as restrições para aqueles que não respeitam ou não têm respeito à sustentabilidade começam a ser atingidos. Mas isso, a gente sabe, que eles têm muito poder. Então, para que eles sejam combatidos através de leis, né, que exijam uma postura sustentável, é preciso da consciência coletiva. Então, esse é um processo, são movimentos que vão acontecendo no mercado, criando essa consciência coletiva e que vai, de alguma forma, exigir dos legisladores posições mais severas contra aqueles que dominam o mercado e não respeitam, né? Gerando espaço exatamente para aqueles que estão aí buscando a sustentabilidade. É um tema que nos chama a continuar, mas o nosso tempo está estourado. Vamos retomar na semana que vem, talvez até devesse o TDE ser... mas eu vou provocar para outra semana um pouco mais sobre isso, no TDE da próxima semana. Márcio, tu pediu a palavra para fecharmos, então, e aí logo depois eu vou fazer o encerramento. Márcio. Então, eu trabalho no... UAB, eu trabalho na UAB, sim. Eu trabalho na UAB em Porto Alegre. E antes eu lembro que tinha muito papel por causa dos processos, né? Normal, em escritório de advocacia ter, né? Então, agora com essa tecnologia conseguimos diminuir a parte dos papéis, que a gente consegue enviar por e-mail, digitalizado, né? Algumas pessoas que são mais antigas, elas não aceitam, elas querem o papel, né? Alguns papéis precisam ser impressos porque tem que ser assinados também, né? Alguns clientes reclamam, né? Mas a proposta da OAB é a sustentabilidade, né? E também é bem mais rápido, né? A parte da digitalização e poder enviar por e-mail é muito mais rápido, né? Esse tipo de documento. E, na verdade, conseguindo diminuir a parte do papel que é mais palpável, né? Mas algumas gerações, a gente percebe que eles preferem mais, os mais novos, né? Preferem realmente que seja enviado por e-mail. Né? Porque antes ficavam esperando que chegasse a documentação por causa do correio, né? E demorava, às vezes, muito tempo, demorava bastante tempo para conseguir, né? Agora não. Agora, sendo por... os jovens, eles pedem, na verdade, que esse papel seja enviado por e-mail, que ele é muito mais rápido. Então, nós ainda temos tipo de discussão, porque alguns querem o papel, outros não querem por e-mail, né? Mas a proposta da OAB é, na verdade, que seja somente digitalizado. Então, está tendo uma discussão bem forte nesse respeito também. Então, é uma discussão, na verdade, mais de gerações, né? O que a gente pode fazer? É isso aí, são as transformações, perfeito, mas são as transformações, são os processos. Alguém citou aqui, né, os hábitos de consumo e tal. Então é muito difícil. Claro, aquelas pessoas de mais idade, elas querem o jornal ainda, folhear o jornal impresso e tal. Bom, e vai convencer ele a ler as notícias no celular ou no computador. Ele não consegue, tem dificuldade, ou ler um e-book, mas são os processos. Perfeito. Muito bem.
muito bem. Assim, ó, retomamos na semana que vem. Eu tinha um recado e agora me fugiu. Ah, não, tá, era uma bobagem não era bobagem, não, mas eu ia brincar quando o Márcio falava ali do impresso e do impresso. A gente está discutindo tanto a questão do impresso, né? Tem gente que quer voltar ao voto impresso, imagina. Mas não vamos cair por aí. Não vamos, às vezes eu tenho vontade, mas vamos deixar assim. Aí é retrocesso. Mas vamos lá. Então tá, combinados. Vamos na semana que vem retomar um TDE para essa semana aí. Vocês vão escrever um pouquinho ali sobre conceito de marketing, pessoal, objetivo. Vou deixar uma palavra aqui como objetivo. A gente está falando sobre os clientes, fidelização, tudo isso que a gente conversou, sustentabilidade. Acho que tem uma palavra assim, ó, satisfação. Atender, satisfação. Mas, né, o que é satisfazer? Isso é muito amplo. O que é gerar satisfação, né? Como propósito de marketing. Tá, pensem sobre isso, participem. Quero agradecer assim a participação de todos vocês. Muito legal assim ter ouvido aqueles que já estiveram comigo, que eu já conhecia, a participação do Márcio, do Douglas, do Rodrigo, da Maria, assim como as novas participações do Israel, do Cláudio, e quem sabe na próxima semana mais alunos ainda, mais participação teremos, tá? Muito obrigado, 19 horas da semana que vem retomamos. Vamos fazer uso do ambiente aula. Eu vou criar, assim, ó, quando tiver trabalho em grupo ou coisa assim, vamos explorar o ambiente aula. Então, trabalho em grupo, eu vou criar salas de interação do grupo 1, do grupo 2, do grupo 3, vamos concentrar ali. Vamos nos acostumar a fazer tudo por ali. A gente não precisa estar criando grupos fora daqui. Ali, né, nós temos espaços adequados para fazer todas as interações ali, tá? Então, sempre que tiver trabalho em grupo, não vamos ficar nos preocupando aí em criar grupos de WhatsApp. Não que eu tenha nada contra, né, mas existe, inclusive, aí um debate já há algum tempo com relação à LG, Lei Geral de Proteção, PD, né, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e esta coisa de grupos de WhatsApp, inclusive, está no meio destas discussões. Por isso, nós estamos recomendando que se faça o uso das salas de interação e do ambiente aula para fazer todas as nossas discussões, todos os grupos de trabalho e tal. E temos condições naquela plataforma. Então, né, sempre vou incentivar isso, tá? Douglas, queria falar? Só uma pergunta, tu vai enviar algum tipo de convite por e-mail ali para não precisar ficar aceitando autorizando, né? Eu vou esperar a turma fechar aí para ter todos, e aí eu faço ali o envio por e-mail. Mas por enquanto, cliquem ali no link, e aí eu vou aceitando aqui rapidinho, tá bom? Então. Feito, valeu. Obrigado pela participação de todos, que seja um ótimo semestre, e até a próxima. Valeu. Boa noite. Um abraço, valeu. Boa noite, até mais. Boa noite, valeu.